Fala galera, vitória gigantesca contra o Cruzeiro Cabuloso lá no Mineirão, calamos o Mineirão, 1 a 0. Agora vamos ver o comentário. Vou trazer Neto, achou o Memphis Depay, Mateuzinho, dos melhores jogadores em campo. Também vou trazer aqui o comentário de Chico Garcia sobre essa vitória gigantesca do Corinthians. E também no final eu dou minha opinião, né? Claro, né? Minha opinião. Então é isso. Vamos ver, escutar primeiro o Neto, depois o Chico Garcia. Vamos lá. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos escutar. Rapaz do céu, o Corinthians foi um leão. Dorival Júnior, que coisa maravilhosa que você fez. Carrilho jogou muito. Mateuzinho, pra mim, o melhor homem em campo. Memphis Depay, parabéns pra você, garotinho. Meu irmão, o que jogou André Ramalho, o que jogou o Gustavo Henrique, o que jogou a defesa. Cara, por que vocês não jogaram assim no Campeonato Brasileiro? Por que vocês não fizeram isso? E aí, ganhar o jogo do Cruzeiro de 1 a 0, 3.200 pessoas do Corinthians, a torcida do Corinthians, Gabriel, coloca aí, que torcida é essa? Que coisa maravilhosa, 1 a 0, arregaçou com o jogo. O Corinthians é o Corinthians, não tem jeito. Parabéns, Memphis Depay, parabéns pra você, parabéns pelo gol, parabéns pela partida, parabéns mesmo. Michael jogou muita bola. Parabéns ao Copas, ele apareceu. Era uma dúvida que eu tinha. Eu realmente não acreditava. Nada indicava. O Corinthians não vinha jogando bem. Perdeu aquele elan de competitividade que tinha ficado lá atrás, 2 meses atrás. Como que eu imaginaria que, de repente, diante de um Cruzeiro que vinha jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ia se sobressair? Mas é o Corinthians, Chico. O Corinthians é para acreditar. Ia se sobrepor, ia ser preponderante, protagonista, dominante. Claro que o Cruzeiro melhorou no segundo tempo, natural, jogava em casa, veio pra cima, mas eu preciso falar aqui de estratégia, de consistência, de como encarar um jogo de mata, em que você tem o primeiro jogo fora e que, obviamente, você vai buscar sobreviver para decidir em casa. Mas mais do que isso, o Corinthians fez muito mais do que isso. O Corinthians não foi para empatar ou perder de pouco, não. O Corinthians foi para ganhar o jogo, construiu seu resultado e depois administrou de uma maneira que, obviamente, iria sofrer por conta de ataques do adversário, porque é bom time, mas soube controlar. Você controla o jogo de 2 maneiras. Ou você controla a bola ou o espaço. O Corinthians fez as 2 coisas. No primeiro tempo controlou a bola, no segundo o espaço. E não permitiu que o Cruzeiro fosse dominante, protagonista e impusesse o seu jogo. Qual é o jogo do Cruzeiro? É um jogo de velocidade, de transição, de apostar nas arrancadas. O Carrilho jogou é brincadeira, irmão. Que ele dominou a ponta direita aqui. Foi incrível. De Caio Jorge, ou até mesmo de Arroio pelo lado esquerdo, combinação de jogada com o Matheus Pereira que aproxima, que corta para dentro, que tem um jogo associativo com jogadores chegando, que tem um meio-campo muito dominante com o Lucas Romero, Lucas Silva e o Christian. Não conseguiu jogar, porque o meio-campo do Corinthians foi muito preponderante. E aí eu preciso valorizar, sim, o Corinthians, os seus jogadores e o Dorival Júnior, porque eu não esperava uma mudança de atitude tão grande. Na verdade, eu esperava, eu não acreditava que fosse possível, porque esse Corinthians apareceu nos jogos contra o Palmeiras, apareceu contra o Furacão, isso há 2 meses. E aí um Corinthians que viveu problemas físicos, que não teve o seu trio ofensivo, né, porque o Garro começou no banco de reservas, mas que teve no ataque Memphis e Yuri. Mas eu não sabia que Corinthians seria esse. Mas esperava que a postura fosse outra, e isso aconteceu. E isso eu sempre falo, independentemente do resultado, o torcedor já entenderia. Opa, voltaram com um empate, uma derrota, mas jogaram dessa maneira? Beleza, tá tudo certo. O que não era aceitável era a preguiça modorrenta, preguiçosa, manhaca, como aconteceu nos jogos contra o Juventude, Ceará, Botafogo. Isso é que não dava pra aceitar. Não dá pra aceitar. O Corinthians com esse elenco, cara, jogar essa com a preguiça que tava jogando no Brasileirão. Fogo é que o Corinthians jogou diante do seu torcedor pelo Campeonato Brasileiro. Eu sei que jogo de Copa é outra coisa, mas eu tava em dúvida, eu confesso pra vocês. Felizmente, esse Corinthians ressurgiu. E foi um Corinthians muito copeiro. Fala sério. Olha, o Corinthians atacou no primeiro tempo. O Cruzeiro, assim, teve uma escapada ou outra, o Matheus Pereira dá um chute, o Hugo defende e tal, mas
Quem dominou as ações no primeiro tempo foi o Corinthians. O Corinthians estava chegando. Quando o Corinthians faz o seu gol, ele já merecia estar vencendo, porque ele já era melhor do que o Cruzeiro. E de que maneira esse gol acontece? A bola chega no Breno Bidon, que assumiu a skin de um meia armador na ausência do Rodrigo Garro. Aliás, tem jogado mais do que o Garro, que tem problemas físicos, é verdade, que é um jogador super importante, que entrou no segundo tempo e colaborou porque entrou com aquele espírito Corinthians, e o Garro é muito Corinthians, mas o Bidon, cara, nessa função, mérito do Dorival. O Dorival entendeu que o Bidon poderia fazer uma função com alguns passos à frente do que normalmente ele joga no time, como normalmente ele jogou desde que subiu pro profissional. O Dorival entendeu, lançou o Bidon ali, e na ausência do Garro em vários momentos da temporada, quem assumiu essa função foi o Bidon, pois o Bidon, a bola tá na intermediária, vem no pé dele, ele encontra o Carrilho aberto pelo lado direito. Finalmente o Carrilho jogando na dele, e jogando melhor, e jogando aquilo que sabe. Ele teve uma lesão grave, ele voltou de lesão, ele ficou muito tempo afastado, ele estava, né, com alguns problemas e tudo mais, mas esse Carrilho, esse André Carrilho que apareceu nesse jogo é o que a gente conhece, é o que serve, é o que funciona, é o cara aberto pelo lado direito. O Carrilho era atacante, gente, até ser fixado como um volante, um meio campista pelo Ramon Dias, mas ele jogava pelo flanco, e ele sabe muito bem fazer essa função. Ele ocupa aquele lado ali em que o Cruzeiro bobeia, ele consegue um cruzamento na medida para o Yuri dar assistência, e o Memphis, cara, engana o Fabrício Bruno. Se ele erra a cabeçada, eu não sei. Eu só sei que o Fabrício Bruno vai meio estranho na bola, ele na disputa de cabeça toma a frente da jogada, e aí ele tem só o Cássio a sua... Então é isso aí, galera, o comentário de Chico, mas com muita humildade. A gente ganhou lá no Mineirão, mas nada ganhou, nada tá garantido. O Cruzeiro tem um timaço, pode chegar na Neoquímica Arena, mas o Corinthians mostrou o que é o Corinthians nesses jogos, né? Mas sempre com o pezinho no chão, né? Porque a gente sabe como é o Corinthians. Então o Corinthians jogou muito, é hora de se empolgar, mas não tanto. O Corinthians precisa mostrar aquele futebol igual, vamos mostrar. A gente jogou muito, Memphis Depay. O Yuri Alberto teve um pouco abaixo, mas o Mateuzinho, o Yuri Alberto, a zaga, Gustavo Henrique jogou muito bem. Eu sou um crítico a Gustavo Henrique, jogou muito bem. O Souza um pouco seguro. Foi incrível essa atuação do Corinthians, uma incrível atuação do Corinthians. Soube ocupar todos os espaços do campo, não dá espaço para Matheus Pereira, que era um dos principais jogadores, e o Caio Jorge sumiu em campo nesse jogo. Foi marcado muito bem pelo Gustavo Henrique e pelo André Ramalho, que todo mundo falou que não era para jogar, que era o Choca. O André Ramalho mostrou com experiência, jogou bem também. Só mais o Yuri Alberto, que eu acho que não teve muito bem no jogo. A do Martins jogou muito bem também. O Martins caiu no chão, catimbava, jogou pra caramba o Martins. Então esse foi o Corinthians. Até que foi uma partida orgulhosa, depois de não sei quantos meses. O Corinthians deu orgulho ao seu torcedor. Que foi incrível ver aquela torcida lá no Mineirão. Calamos o Mineirão. Que torcida linda. Então é isso. Isso é o Corinthians. Isso é o que o torcedor quer. Raça. Ganhar jogos que parecem impossível. Todo mundo dizia que a gente levar uma goleada. É isso. Isso é ser Corinthians. Isso é ser Corinthians. Isso é ser Corinthians. Não é que todo mundo pensa que a gente tá acabado, a gente vai lá e ganha. Esse é o espírito corintiano. Então é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Quem ficou nesse vídeo até o final. Valeu.